Então, agora que a Tati entrou, a gente vai iniciar. Então, estávamos até agora assistindo o filme, né? Acho que um filme muito potente. Ai, meu Deus, eu tenho que olhar para cá, peraí. Não estou acostumada ainda com essas coisas, assim, tá. Então, estávamos assistindo até agora, acho que um filme super potente, né? Acho que nos atravessa bastante, não só com relação à psicanálise, mas com relação a gênero, raça. Acho que a gente tem muito a discutir, a comentar, e acho que vamos ser brindadas com dois comentários, duas comentaristas maravilhosas, né? A Jaque, e a nossa Tete. Eu vou apresentá-las, então. A começar, então, pela Jaqueline, psicóloga, psicanalista em formação, formada em Relações Étnico-Raciais pelo Instituto AMA, Psique e Negritude, em São Paulo, idealizadora do projeto social GBOE. E a Elizabeth Wolff, a nossa PET, pedagoga graduada em supervisão escolar, pós-graduada em educação pré-escolar pela PUC-RS, psicóloga graduada pela PUC-RS, formada em psicoterapia de orientação psicanalítica pelo IEP, psicanalista, especialista em psicoterapia psicanalítica pelo CELG, membro aspirante graduada da SPPA, docente e supervisora do IEP. Então, a gente tem aí uma hora, mais ou menos, de discussão, mais ou menos 15 minutos de comentários para cada uma de vocês. E depois a ideia, acho que a gente pode abrir um pouquinho para o público também fazer comentários, né, para a gente poder ter um espaço aí de troca, né, para enriquecer ainda mais a nossa atividade, tá? Então, iniciamos com a Jaqueline Batista, e depois a Tete faz a complementação e os seus comentários. Fiquem à vontade. Então tá. Bom dia pessoal, bom dia a todos. Eu preparei um texto, não sei se vai ficar muito longo, mas aí peço que vocês me ajudem aí com o tempo. E aí eu vou ler assim com o que mais eu fiquei pensando em relação ao filme, tá? Então tá. Chego aqui hoje alicerçada em quem veio antes, meus ancestrais. Não me sinto confortável em estar aqui hoje, mas preciso falar. Minuciada, Virginia chega até a casa de Adelaide. Parece estar tudo certo. Os brincos e o colar de pérolas. Bolsa combinando com adorno na cabeça, roupa alinhada. Uma sujeirinha incomoda. Ela tenta limpar. Pronto. Já basta para que toda a insegurança entre primeiro que ela. Mesmo com Adelaide falando de suas qualidades, Virginia se deprecia. Não tão jovem, não tão boa assim. Talvez a fala sobre o casaco, penso que poderia ser substituída por: não me sinto confortável em estar aqui hoje, mas preciso falar. O racismo é uma ideologia que te aprisiona, te silencia e mata. Não sei o quanto minhas falas vão encontrar os de meus colegas aqui. Então, assim como no filme, Tete e eu, agora para um caminhão, dá um barulho. Se ficar muito alto, vocês me avisam, tá? Não sei o quanto minhas falas irão encontrar as de meus colegas que aqui estão, mas assim como no filme, Tete e eu, uma mulher branca e uma mulher negra dividem a cena. Falo alicerçada em quem veio primeiro, meus ancestrais. Entrei em conflito ao pensar de que forma traria as minhas ideias. Será que aponto os conhecimentos psicanalíticos que o filme relata muito bem? Gosto de quando Adelaide pontua que a sessão começara antes, muito antes, já quando Virgínia é indicada por ser professor, acredito eu. E também, né, as coisas que falam ao tomar café. A transferência indireta, né, que falamos muitas vezes ao considerar a busca por atendimento de nossos pacientes. Ou ainda, o contrato sendo posto em palavras de forma tão assertiva. Mas falarei algumas poucas coisas em que fiquei pensando para considerar minha fala. Das que me incomodaram, das que ficaram flutuando, as que talvez
Perguntaria ou pontuaria a Virgínia e também a Adelaide. Os racismos se parecem, mas não são iguais. Virgínia sabe bem o que é o racismo na sociedade, mas não compreende o que o racismo causou nela. Eu diria apenas que sente. Somos ensinados no Brasil que o racismo é coisa de preto, um problema de preto. É uma lei não dita. Mas o que sabemos? É, dá para ouvir o barulho? Não, o barulho em volta de ti não se ouve, não te preocupa, tá bem tranquilo, para mim, pelo menos. Tá. Mas o que sabemos? A branquitude é quem cria o racismo. Somos todos esculpidos no trauma racial e a busca para a elaboração disso é unilateral. Adelaide, ao ouvir a fala de Virgínia, negrinha, 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 de ser pejorativo, me pergunto como soube e por que seria. Em Pele Negra, Máscaras Brancas, Fanon pontua que que na sociedade europeia e nas sociedades fechadas africanas, a criança que deixa o ambiente familiar se depara com os mesmos princípios e valores da sociedade mais ampla. Já uma criança negra, normal, que tenha crescido em uma família normal, se torna anormal ao entrar em contato com o mundo branco. Todo conhecimento teórico não te salva de uma dor psíquica e física, a dor que o racismo causa. O filme coloca duas pessoas, lado a lado, cada uma com sua dor. O filme relata a história de duas mulheres, as pioneiras em sua época. Me chamou a atenção como elas falam de suas famílias e como chegaram ao Brasil. Por mais que a narrativa estivesse correta, me chamou a atenção um certo sorriso no rosto de Virginia, um tom de voz suave ao falar de sua família, sua avó paterna, o sobrenome bicudo. Sua avó era uma mulher negra, escravidada, que engravidou. Teve Teófilo, que era empregado da casa, um empregado de dentro. Do que estamos falando aqui? O que a gente sabe sobre isso? O que é isso? As pessoas escravizadas que trabalhavam dentro de casa, da casa do senhor, ou da casa grande, como se dizia, eram conhecidas como os escravos domésticos, ou escravizados de dentro, em oposição aos escravizados de fora, que trabalhavam nas lavouras, nos engenhos e nos pastos. Como empregados domésticos, tínhamos cozinheiros, criados de quarto, as amas de leite, as babás, né? Tínhamos lavadeiras, passadeiras, costureiras, copeiros, moças de recado, cozinheiro, capitães do mato. A escolha para esses empregados de dentro eram baseados nos seguintes critérios: no controle, na confiança e na aparência física. E alguns fatores eram determinantes: a cor e a aparência. Preferia-se pessoas de pele mais clara, resultado da mestiçagem forçada, para trabalhar dentro de casa. Isso estava ligado à ideologia racista, que associava a clareza à civilidade e negritude ao trabalho braçal e à sujeira. Então, os empregados de fora eram os mais pretos, os negros retintos. Idade e comportamento. Crianças e adolescentes poderiam ser criados de quarto por serem mais fáceis de disciplinar. E os senhores e senhoras também valorizavam aqueles que eram considerados mansos, de confiança ou obediente, né? Os escravizados nascidos no Brasil eram frequentemente preferidos aos escravizados recém-chegados, pois eles já entendiam a língua e os costumes do senhor da casa. Muitas vezes, né, essa proximidade de trabalho da casa era entendida como um favor, mas, né, como se fosse um privilégio. Mas essa prática expunha as pessoas à vigilância constante, violência psicológica e social, especialmente relacionada às mulheres negras. Lélia Gonzalez aponta para o trauma coletivo que funda a sociedade brasileira.
Ela denunciava o mito da democracia racial e tentava esconder a violência sexual fundadora da sociedade brasileira. Vou passar. Ela lembrou que a mestiçagem, muitas vezes celebrada como símbolo de harmonia, foi na verdade resultado de estupros sistemáticos de mulheres negras e indígenas. O corpo da mulher negra foi o primeiro território colonizado, ela pontua. Homens nascem e morrem com o mesmo nome. Muitas mulheres mudam seus nomes. Eu mudei de nome, sobrenome, de país, de língua, mas continuei sendo uma mulher, mãe, médica e judia. Adelaide. A escravização de africanos começou no século XV com a expansão marítima europeia. Os portugueses foram os primeiros a estabelecer feitorias na costa da África e a desenvolver o tráfico transatlântico de pessoas, que se torna o maior movimento forçado da história da humanidade. Entre os séculos XVI e XIX, mais de 12 milhões de escravos foram traficados para as Américas. O Brasil recebeu cerca de 4,8 milhões de pessoas, o maior número dentre todos os países das Américas. Ao chegar ao Brasil, aqueles que, como diria Mano Brown, não viraram comida de tubarão, passaram por um mercado de pessoas e eram marcadas com ferro quente e revendidas. As famílias eram separadas, cada uma ia para uma região diferente do Brasil, a língua e os nomes e as crenças eram proibidas. Era uma destruição intencional de identidade. Viravam mercadorias e recebiam o nome de seu comprador. Teófilo, o homem negro retinto, nasceu livre, foi ao cartório e registrou seu nome, Teófilo Bicudo. Virgínia se questiona: seria ele filho do patrão? Patrão? Ele não sabia quem era o seu pai. Pelo menos nunca disse à sua mãe, mas Lélia já respondeu. Embora de forma suave, o racismo continua não dito no filme. A forma como o filme aponta a história de cada uma deixa em suspenso esses pequenos detalhes. Me parece que que são de suma importância. Uma das resistências de Adelaide era justamente a língua, a linguagem, as palavras que elas precisariam dizer, que ela precisaria sentir. Ela não conhecia o imaginário do Brasil. Sabia dos seus pacientes em Berlim, sabia dos dragões, dos castelos, das neves, da neve. A imaginação é de cada um, mas o imaginário ele é coletivo. Frantz Fanon fala sobre o imaginário coletivo no contexto da sociedade colonial, onde este imaginário é moldado e imposto pela dominação colonial, construindo imagem e estereótipos que os povos colonizados que influenciavam as suas identidades e a percepção que cada um tem de si mesmo. Ele destaca que esse imaginário é uma imposição externa que aliena o sujeito negro. Fanon enfatiza que o sofrimento causado pelo colonialismo não é apenas uma questão de aspiração ou sonho individual, mas uma condição estrutural que afeta a subjetividade e a existência coletiva de todo um povo, de um povo colonizado, especialmente os negros. Ele traz também o conceito de sociogenia, que em Fanon é central para entender essa dinâmica. A sociogenia refere-se à origem social do sofrimento psíquico do negro, ou seja, seus problemas mentais não são apenas resultado de fatores biológicos ou individuais, como na psicologia tradicional, que ele tanto critica, mas provém a organização social racista e colonial que aliena e oprime esse sujeito. Contudo, precisamos descolonizar o conhecimento e dar nome aos bois, eu diria. Descolonizar o conhecimento no Brasil é falar em reconhecer que o modo como pensamos, ensinamos e produzimos saber foi moldado por uma estrutura colonial, racista e eurocêntrica, que quer romper com isso, e que romper com isso é parte essencial do combate ao racismo. No Brasil colonizado,
Fomos impostos a ver o mundo como único, verdadeiro e universal. Durante a colonização, não se tratou apenas de dominar terras e corpos, mas também de dominar formas de existir. Adelaide sabia de sua origem, de sua identidade, sabia do seu valor. Virginia teria que o sancoifar, teria que buscar sua origem, mas não a que lhe foi dita e contada, mas sim a que lhe foi roubada, apagada. Ah, até aqui, eu pontuei algumas coisas que estão ali no início do filme, nos 10 primeiros minutos ali. Mas a minha fala, né? Na minha fala, não quero pontuar apenas a questão do racismo como algo para a gente se implicar, né? Pensei também na dinâmica relacional dos protagonistas, como será que a relação mãe e filha, analista e analisante, contribuiu para Virginia, né? Pensar na elaboração da relação primária, né, da mãe, que ela pouco fala no início do filme. Também trata essa questão da representatividade, né? Para falar de Virginia, o filme traz Adelaide. A gente teria tanto para saber sobre Virginia, né? Que é, ao meu ver, a protagonista, mas o filme traz essa questão, né? Da Adelaide. A gente poderia fazer um filme completo, né? Com a Virginia sendo a protagonista. Eu também penso que isso também é um racismo estrutural que sempre coloca as pessoas negras em segundo plano ou de coadjuvante, vamos dizer assim. No final do filme, Virginia quer saber de Adelaide, né? As novidades, a Adelaide fala da vida, do casamento, dos filhos, das filhas, né, que já estão adultos, não são mais adolescentes, e que estão seguindo, estão produzindo. Virginia me pareceu responder diante do mesmo questionamento de Adelaide, meio desconfortável, assim, né? Pelo menos me pareceu. Virginia não tem família e aponta que quer trabalhar e seguir estudando, como sempre. E aí eu fiquei pensando, né? Qual é o lugar da mulher negra que ascende socialmente? A gente tem os estudos da Neuza Santos Souza, né? Que fala sobre a ascensão dos negros na sociedade paulista. Mas fiquei pensando também, né, em Virgínia, em Neuza, na Andrélia, na Isildinha, que são mulheres negras que produzem conhecimento, são importantes, mas que me parece só ter um caminho, né? Lélia ainda foi a única que teve família, teve filhos, enfim, mas essas outras mulheres negras, né, que colocam toda a, a sua potência em produzir conhecimento. Que lugar é esse? Que lugar possível é esse? O que que somente é esse? E também fiquei pensando, né, nesse retorno da Virgínia, ao chegar na casa da Adelaide. Me pareceu que teve a identidade toda dela, identidade visual renovada, assim, né? Ela chega com roupas coloridas, colar de pedras, sementes, brinco de arruda. Nas religiões afro-brasileiras ou de matriz africana, o uso da arruda se conecta à ideia central de axé, a força vital que sustenta tudo que existe. A arruda é vista como uma protetora, capaz de restaurar e afastar energias negativas. E quem nunca viu, por exemplo, o show do Emicida, né? Ele está sempre com um galho de arruda na orelha. Então, a arruda, a população negra, a população de matriz africana, tem essa representação, né? Representação de força que sustenta e protege de energias negativas. Adelaide pontua que Virginia está diferente, que ela está mais bonita. Eu diria que ela estava liberta. Por fim, também fiquei pensando na dança e a música, a gira.
Me parece que uniu as duas ali, né? O piano e o chequerê. O chequerê em Yorubá também é conhecido como abê ou agê. É um instrumento musical de percussão criado na África. Diante de tudo isso, assim, eu fiquei pensando nesse final dessa união do que é da Adelaide, do que é da Virgínia, do que é branco, do que é negro, né? E pensei no psicanalista Lucas Veigas. Ele propõe a clínica do impossível, propõe que a técnica psicanalítica seja ampliada. Isso envolve em abordar a clínica para além dos métodos tradicionais da psicanálise, integrando os saberes e a prática para o cuidado da subjetividade. É isso. Trancou? Trancou o IEP? Ah, agora deu. Deu? Vocês me Beleza. escutaram? Não, Não, não. eu não Eu escutei. tá. Então, vou repetir, eu agradeci. Obrigado, já que foi excelente te ouvir. Excelentes contribuições. Agora passamos, então, a palavra para a Tete e depois abrimos para discussão. Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou muito agradecida de estar aqui nessa mesa, pelo convite da Joana, do Centro de Estudantes da Serra, né? E, e agradecer também essa explanação da Jaque, porque foi primorosa e eu não vou chegar nem perto do que tu fez, viu, Jaque? Porque eu peguei eu fiquei num nível um pouco mais geral, né? Eh, Tu fosse a fundo mesmo e com todo, né, o teu saber falando de negritude, falando de racismo estrutural. Então, vou dar a minha humilde contribuição aqui e depois eu acho que a gente vai ter bastante material para poder discutir, né? Bom, então, eu queria dizer que é um desafio para mim, tá falando, ter sido convidada e aceitar, porque eu vou falar desde fora do racismo, porque tanto de uma quanto do outro, tanto do antissemitismo quanto do racismo, porque eu não sou nem de origem judia e nem sou de origem negra. Então, vou falar desde fora, que é uma das frases que coloca no filme, né? Quando eu vi o filme pela primeira vez, eu também vou lendo, vou ler de uma forma que a gente possa ir pensando e sentindo, né? Vamos ver. Então, quando eu vi o filme pela primeira vez, era uma sessão privada, pré-estreia, com o privilégio de ter, após o filme, um bate-papo com uma psicanalista, colega, e o autor e diretor Jorge Furtado, um dos autores, né? Porque a outra autora é a Tainá, que é negra e colaborou, obviamente, com todas as questões, inclusive, eu acho que esses detalhes que a Jaque pontuou super bem, né, da vestimenta, tem tudo, né, da contribuição dela. Então, foi daqueles momentos assim de marcar no calendário. Eu já havia tido contato com a história da Virgínia Bicudo. Para quem não sabe, existe até um prêmio Virgínia Bicudo nos congressos e tal. Então, ela foi muito importante para o início da psicanálise no Brasil, né? Eu tinha ido uma vez num encontro na Sociedade Psicanalítica de São Paulo, e lá tem uma espécie de museu da origem da psicanálise brasileira e fala da Virginia Bicudo e tal. Então, já ouvi muito falar dela, né? Só que eu nunca tinha ouvido falar que ela era negra. E aí eu me pergunto, é um detalhe? Óbvio, né? Não preciso responder, né? E me chamou a atenção que nos comentários depois do filme, o próprio Jorge Furtado também
se espantou, também não sabia disso, né? Então, é muito significativo isso. Então, a Virgínia, então, lutou para se analisar como uma mulher, também ela, mulher corajosa, negra, que enfrentando todas as dificuldades, né? Como a Jaque falou, encontra, então, quer se analisar, se interessa pela psicanálise, e que era uma coisa bem elitista, né? Então, ela, mesmo assim, enfrenta tudo isso, e vai encontrar, então, ela vê uma palestra da Adelaide, né? E vai atrás da Adelaide, como vocês viram, né? Lembrando que ela trabalhou mesmo em programa de rádio, divulgando e popularizando a psicanálise, né? Que foi uma coisa muito interessante, assim, e importante, né? Então eu digo assim, Virginia Adelaide fala de encontro, né? 1937, num Brasil às vésperas do estouro de uma da Segunda Guerra Mundial, né? Que começou em 39, encontro entre duas mulheres traumatizadas pela discriminação, porém discriminações diferentes, cada uma com sua peculiaridade. Adelaide, uma mulher médica, psicanalista, branca, de olhos claros, judia alemã, sai fugida de sua cidade natal, onde vivia uma realidade de classe média alta, com todas as possibilidades à cultura e a confortos desde que nasceu. Com o crescimento do antissemitismo na Alemanha, muda-se com o marido e filhas para o Brasil, buscando um local seguro e com oportunidade de trabalho. Virgínia, uma mulher mestiça, entre aspas, nascida no Rio de Janeiro. Engraçado que eu fiquei meio confusa. Olha que eu olhei o filme 3 vezes, tá? E eu achava que ela era filha de imigrante italiano e o pai era negro. Mas não, ela é neta, então. É isso, Jaque. Ou todo mundo que viu aí. Mas, enfim. Nasceu pela lei do ventre livre, que se conheceram no trabalho, ambos empregados numa casa de engenho e tal, tarará. Virgínia se forma socióloga, se torna uma profissional brilhante e tem imensa curiosidade pela psicanálise. Os depoimentos narrados por cada uma delas, na continuidade do filme, no meu ponto de vista, emocionam e nos convocam a entrar em suas mentes. Vamos conhecendo suas histórias e presenciando a construção de uma relação que ultrapassa o vínculo paciente-analista, apesar dos esforços da Adelaide para se manter neutra, entre aspas. Claro que os diálogos no setting não foram como os criados pelos autores do filme, afinal, condensam 5 anos, que foi o tempo que ela se analisou, de tratamento em algumas frases, mas, a meu ver, nos passam o néctar do que surgiu naquele campo analítico. Logo no início, com a negativa de Adelaide para tratá-la, já que não a considerava uma pessoa em sofrimento ou sintomática, Virginia expõe seu maior conflito: lidar com o racismo de dentro. Conforme Virginia vai contando fatos de sua história, Adelaide vai se comovendo, a gente olha no rosto dela, e se identificando com a dor de sentir-se diferente, excluída. Algumas frases primorosas de Virgínia, no entanto, nos trazem a dimensão das diferenças entre elas, para além das semelhanças. Doutora Adelaide, a frase dela, né? A senhora me fala da discriminação de ser judia. Mas se a senhora não quiser dizer que é judia, ninguém vai saber. Eu não posso esconder minha cor. O filme traz inúmeras possibilidades de discussão, entre elas, de forma primorosa, a diferença entre a vivência do antissemitismo e do racismo de cor. Eu botei racismo de cor porque é uma frase ali, né? Um termo que ela usa. O depoimento de Virgínia sobre a chegada no colégio e a reação dos colegas por ela ser a única negra acaba tirando a neutralidade do rosto de Adelaide e ela cita Freud, narcisismo das pequenas diferenças.
O Freud trata muito, trata disso não só no artigo publicado em 1921, que é Psicologia de Grupo e Análise de Ego, mas em outras instâncias, e eu pensei também no texto do Estranho, só para fazer uma luz, uma citação para pensar na teoria, né? Virgínia, com sua vitalidade e aparente alegria, vai nos abrindo sua imensa dor. Como disse a Jaque, né? Aquele sorriso que ela fala, aquela calma, aos pouquinhos o que ela vai dizendo vai mostrando tudo que ela sofreu, e eu acho que a dor passa para nós, porque eu fiquei muito emocionada com o filme, né? Mas uma dor que não matou sua esperança e altivez. Seu maior conflito, querer ser parecida com a mãe, sem magoar seu querido e admirado pai. Outros pontos que me chamaram a atenção em relação à técnica psicanalítica e lanço questões para motivar depois o nosso bate-papo. O que vocês acharam das combinações, enquadres propostos por Adelaide? E a análise sem ter o domínio da língua, o que pensaram? E o fato de se tornarem amigas após a finalização do tratamento. Eu tenho algumas coisas curiosas, assim, dos comentários do Furtado e da Anete Blaia, Luz, mas aí eu acho que eu posso dizer depois, podíamos abrir, então eu fico por aqui, só para estimular o bate-papo. Obrigada, Tete. Então, abrimos para comentários. Quem gostaria? Daí, daqui, quem inicia? Ai, guarda, levantou. Duda? Tá? Se ninguém tiver na fila ainda, eu vou começar. Queria começar agradecendo ao Centro de Estudantes da Serra por trazer esse debate desse filme que é muito relevante, além de um filme muito sensível e bonito. E agradecer também a Jaque e a Tete pelos comentários. Foi muito bom escutar vocês e também te ver nesse lugar, já que aqui dentro do IEP, podendo contar de tudo que tu já estudou, de toda a tua jornada. Acho que é super importante para todos nós. Eu pensei em algumas coisas, assim, também quando eu assisti o filme outra vez, escutei o outro debate, do quanto que. Mas o que me pega muito no filme, e até me faz lembrar de um outro evento que a gente teve no IEP, é essa questão de que no antissemitismo e toda a questão do nazismo, dos judeus, eles. Assim, o pouco que eu sei, que eu já estudei, teve um mundo tentando proteger eles, enquanto a gente fala do racismo, foi um mundo tentando escravizar cada vez mais ou manter essa escravidão de alguma forma muito silenciosa, assim. Então parece que além da cor da pele, também como isso foi sendo trabalhado coletivamente, assim, né? E aí eu me lembrei do um evento que a gente teve aqui no IEP em 2020. Eu até fui atrás do YouTube do IEP para olhar quando que foi um evento com a Vânia Cidade de convidada e com a Joyce Goldstein, que é judia, muito antes do filme, né, existir, enfim. E elas fizeram um bate-papo que, na verdade, a palestra era sobre branquitude e negritude. E foi muito interessante porque cada uma delas contava como se descobriu branca e negra e como descobriu que o outro era branco ou negro. E elas vão falando desses impactos de lugares desde o início muito diferentes, né? E o quanto que a gente vê na sociedade que desde sempre as pessoas ocupam esses lugares diferentes e a gente vem cada vez mais com tentativas de que essa diferença vai diminuindo. Mas o quanto tem essa marca de que ainda que a gente seja um país que a gente fala que tem uma população negra significativa, a gente não enxerga essa população nos mesmos lugares que muitos dos brancos estão. Então, todas essas marcas e o quanto também a Virgínia tinha que ser uma mulher forte e a gente destaca uma característica que também foi importante para que ela conseguisse, né, ir atrás do que ela se interessava, mas por um outro lado, que triste que tem que ser tão forte para chegar nesse lugar, assim, né? Por que que não pode ser mais fácil? Que eu acho que é um pouco algumas lutas que vêm tentando abrir esses espaços,
mas também me faz pensar aí no papel da psicanálise, da comunidade psicanalítica, assim, né? Claro que a gente sabe que foram muitas lutas e que bom que a Virginia existiu e que o Fanon existiu, mas que a gente acaba tendo que estar sempre atentos porque é uma coisa muito intrínseca à nossa cultura aqui mundialmente, mas aqui no Brasil a gente sabe que isso é muito silencioso, ainda que onipresente, quase assim, né? Foram algumas questões que eu fiquei pensando, essas últimas questões que tu trouxe também, Tati, acho que é interessante de discutir, mas eu fiquei com isso do evento, até vou mandar o link aqui no chat do evento do YouTube, quem quiser assistir. Foi um evento muito emocionante, assim, foi muito Eu interessante de tava, escutar. É, eu me eu, lembro. eu assisti. Uhum. Uhum. Acho que assistindo ao filme eu fiquei pensando nesse, nessa dinâmica, né? A Tete como convidada, eu como convidada, do que eu ia falar, do momento em que eu estou no IEP, né? Achei interessante os enquadres, né, que a Tete trouxe de mostrando a história de uma, a história de outra, enfim. E, e o certo sorriso, assim, a passividade que o filme traz, a história da Virgínia, foi me dando uma certa revolta, assim, né? Porque, querendo ou não, foi me incomodando nesse sentido de entender como que tanta violência, né, vem de uma forma tão tranquila, né? Me lembrei da minha própria trajetória na graduação, né? Em ter que buscar muita coisa para tentar lidar com o que eu estava sentindo, né? Daí, por isso que pensei em Fanon, né? De só me dei conta de ser uma estudante negra, né? Graduanda de psicologia quando estou na faculdade e tudo no meu jeito incomodava, né? Como eu me vestia, como eu falava, que tom eu usava. E aí fiquei pensando na Virgínia, né? Retratada no filme de uma passividade, assim, de uma docilidade, né? Uhum. Muito, muito questionável, assim, né? E aí, tá, depois que foi passando a raiva que eu tava sentindo, né? E aí eu fui pensando, tá, mas é de uma passividade, uma docilidade que é dessa época, né? Ela precisava chegar com o seu colar de pérola, né? Com a sua, com seus brincos, com a sua roupa alinhada, para talvez também ser considerada e olhada naquele ambiente, né? Uhum. Então, fiquei pensando várias coisas nesse sentido, assim, né? E falando da questão da história, a Adelaide sabia o valor dela, sabia de onde ela vinha, o quanto Uhum. ela tinha Uhum. trabalhado, estudado para estar lá, enfim. E Virgínia não, não sabia de quase nada, ao meu ver, né? Eu acho que dentro do setting, né, quando a gente está atendendo o paciente, é imprescindível saber que a avó de Virgínia não engravidou. Ela talvez possa ter sido estuprada, né? Que o pai talvez era empregado de dentro, porque talvez fosse filho do senhor, né? Uhum. É preciso saber da história para entender, talvez, o porquê desse estranho que habita dentro de nós, né? Adelaide pontua que talvez ela teria um trabalho muito maior, um retrabalho, porque tem a questão da linguagem, enfim, mas a Virgínia também teria um retrabalho. Ela teria que explicar para Adelaide as mazelas da linguagem, né? O que para uma poderia ser uma coisa e para outra ter uma outra representação, né? Então, fiquei pensando nesses vários detalhes, assim, que a gente tem que estar muito atento, né? Que nem diz Eduarda, com um olhar afiado, assim, né? Na escuta, na história, na trajetória da história da nossa sociedade brasileira, né? Pra entender Uhum. que a escravização é um trauma que vai afetar tanto o branco quanto o negro. Uhum. Eu posso, assim, ó, eu tive acesso, uma amiga minha gravou os comentários e eu transcrevi algumas coisas, porque ali ele fala muito da história de como foi feito o filme e quem estava lá vai lembrar.
Bom, ele diz o seguinte, só para dar mais uma motivada aí, que a motivação para fazer o filme foi porque ele diz, quando ele descobriu, primeiro assim, vocês sabem, quem não sabe, o Jorge Furtado é irmão de uma psicanalista, né? E então ele tem muito contato com o meio, né? Então, quando ele descobriu, ouviu falar que a Virgínia era negra, ele ficou muito impressionado de como que uma mulher negra, nos anos 30 do Brasil, conseguiu ter a importância que ela teve. E aí, imediatamente, ele se perguntou com quem se tratou essa mulher. Se não tinha, né? Quem é que tratou-a? E aí foi atrás da Adelaide, descobriu que era uma mulher chamada Adelaide, e ele disse o seguinte: tinham muitos dados da Virgínia. Isso foi fácil de ele fazer uma história dela e tal. A Adelaide não tinha quase nada, né? Aí até a impressão que tu teve, já que até para mim foi diferente, porque eu ouvi ele contar isso também, né? A Virgínia era muito importante, a Adelaide ficava meio escondida. Aí ele foi pesquisando, pesquisou, ela fez algumas poucas palestras em universidades e tal. Ele pesquisou um pouco das palestras, o que que ela dizia, o que que ela pensava. E aí ele se deparou, quando ele já estava fazendo o filme, com as cartas, trocas de cartas entre a Virginia e a Adelaide, que mostravam tudo, um monte de coisas entre elas muito íntimas, assim, de amigas e, né, depois que terminaram. A Virgínia, tem outra coisa interessante que daí foi a Anete que falou, que quando a Virgínia foi dar, ela organizou, junto com o Durval Marcondes, o primeiro congresso de saúde mental de São Paulo, tá? E eu acho que era, isso ele não detalha aqui, mas eu acho que era na época que ela fazia os programas de rádio, ou logo depois. E quando ela começou a falar, não deixaram ela falar. O público dizia, berrava charlatona, 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 e ela saiu, teve que sair, ela não conseguiu falar. Ela voltou para casa, ficou em casa, parece que uns 5 dias em depressão, sem entrar em contato com ninguém, né? E aí, a partir dali, ela decidiu ir para Londres. Ela disse: aqui eu não tenho espaço. E aí, ela vai para Londres e fica em Londres, eu acho que uns 5 anos, não me lembro mais quando. E que é este momento em que ela, então, se liberta, como disse a Jaque. A outra coisa que me chamou muita atenção no filme é isso, assim, ela começa toda direitinha e ela vai se libertando aos poucos. Então o cabelo lá pelas tantas já é um pouco mais solto, vai indo até que o final, o grande finale é ela com Black Power, né? Então eu achei sensacional, acho que, claro que falta muitas coisas, né, de retratar ali. Concordo com a Jaque, eu acho que só do ponto de vista dela a gente se dá conta disso, que fica uma coisa muito suave para tudo que ela viveu. Mas, por outro lado, eu acho que ela, com essa docilidade, ela conseguiu ir fazendo uma revolução ali e mostrando um pouco né, que poderia, aonde poderia chegar, né? Enfim. A Delvira gostaria aqui de fazer um comentário. Bom dia a todas vocês e aqui também o nosso grupo. Agora, no último congresso que teve da FEBRAPSI, teve uma mesa que estava falando sobre esse filme e eu não tinha assistido, eu assisti hoje. E foi muito interessante porque a discussão foi sobre a vida da Virgínia e eu fiquei impressionada assim da quantidade de dados que tinha importantes. E aí teve algumas questões que eu achei bem importante, né? Que elas colocaram assim, inicialmente a questão da linguagem, né? A linguagem que favoreceu as duas foi a psicanálise. Nem uma língua de uma nem da outra, mas a psicanálise que ajudou as duas nesse trabalho. E que também aparece assim, o que não existe Adelaide sem a Virgínia e a Virgínia sem a Adelaide, que é um pouquinho como a gente lê, né, o Winnicott, que não existe uma mãe sem bebê e um bebê sem a mamãe. Então, acho que essa junção delas duas foi bem importante.
E na mesa também tinha colegas que eram de Brasília, onde elas fizeram uma pesquisa minuciosa, minuciosa, e descobriram muitas coisas importantes, assim, o que a Virgínia foi, fundou o Instituto de Psicanálise de São Paulo, de Brasília, ela fundou também esse movimento de falar no rádio, de divulgar, então eu achei isso muito importante, né? Então ela fez muitas coisas importantes no início da psicanálise aqui no Brasil. E faz a gente pensar um pouquinho, né? Tá, mas teve que um homem fazer um filme para resgatar isso, resgatar a história de nós mulheres, ou na psicanálise, ou em qualquer outra ciência, né? Então, eu achei isso muito bonito. E tem um outro dado aqui que eu até anotei, assim, que eu acho importante. Ela foi a primeira, ela que fez o primeiro curso de psicanálise de criança e adolescente em São Paulo. Então, realmente, ela foi pioneira em muitas questões. Ela fez a tese dela em 1975 e só foi divulgado aqui, né, pelo que eu entendi, em 2021. E aí, no Congresso, eles falavam também da cor, né? Que em muitos dados diziam assim que ela era quase branca e realmente não aparecia como parda. E aí se questionavam, né? Se ela tivesse a cor de Zildinha ou da Conceição Evaristo, que é preta retinta, se ela teria sido reconhecida, que eu achei isso também importante, né? Que sim, a cor faz toda essa diferença, né? Como a Isildinha, que fez um trabalho, que ela tem o livro A Cor do Inconsciente, ela terminou e começou a querer editar isso em 98 e só foi publicado em 1921. Então, eu achei isso assim interessante, né? De como ela tem uma trajetória muito importante, potente no início, por ela não ter sido psicóloga e nem médica, né? Quanto que isso ela foi desvalorizada. E, ao mesmo tempo, ela foi o início da psicanálise no Brasil. Então, eu achei isso importante, né? Trazer aqui. E que todos os trabalhos dela tinha desde o início, inclusive o início do tratamento, ela já iniciou falando disso, né? Da cor. E a maioria dos trabalhos dela, ela queria poder falar disso, falar da cor, do racismo, que faz a diferença, assim, e trazendo, assim, o que o analista, ele é formado na sociedade. Então, eu achei isso importante, assim, que é algo muito, muito mais complexo do que só a cor, né? Mas, assim, isso para a gente pensar, né? Realmente ela foi uma desbravadora, e uma pessoa muito importante, e que agora estamos falando dela. Então, eu acho que era isso que eu queria contribuir aqui também. Mas ok. Em Londres, ela entrou em contato com a Melanie, com o Bion, e voltou kleiniana. Então, também tem essas coisas assim que a gente imagina, puxa, ela encontrou, ela viu, conviveu com Melanie, com o Bion, muito bacana. Uhum. Ah, outro dado, diz que o Caetano, uma das entrevistas do Caetano, ele dizia que ele queria ir morar em São Paulo só para se tratar com ela. E não sabia que ela era, nem sabia que ela era negra, nem nada, por ela, por tudo que ela era. Eu acho que essa questão, né, esse questionamento, né, de por que só agora a gente fala da Virgínia, também perpassa pela essa questão estrutural, né, de, de que qual é o lugar da mulher negra, né? Uhum, A mulher uhum, negra fica em último na pirâmide social, né? É o homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra, né? uhum, Que fica por último. Fiquei pensando nessa fala também, né, de ser a primeira mulher negra não médica, né? O texto traz vários textos que a gente vai buscar a questão que fala que é a primeira mulher não médica, mas é a primeira mulher negra não médica a se tornar psicanalista no Brasil. Entendeu? Isso que às vezes me incomoda, as coisas não são ditas, a gente tem medo de dizer a cor do paciente. Eu faço seminário clínico cadete e ela está sempre dizendo qual é a cor do paciente, qual é a cor do paciente, né? Porque isso não é dito. E no uhum. filme, a primeira coisa
que é apresentada, né? A história dessa mulher negra. A gente tem que saber, a gente tem que pontuar, e não só dizer, meu paciente é uma mulher negra. Quando eu digo meu paciente é uma mulher negra, eu tenho que saber o que isso significa. Para depois, nem que eu não, né? Tem que saber e ficar suspenso ali. Algumas coisas não vão ser da, da, da questão individual dela, dessa pessoa, né? Vão ser questões que estão escritas socialmente, que não vai ter nada a ver com essa pessoa. Uhum. Por isso a discussão de entender por que também, né? Virgínia Bicudo não faz parte das grades curriculares dos cursos de formação. Por que que a gente não tem no Rio Grande do Sul intelectuais negros dentro da sociedade fazendo presença? Tem, se Uhum. faz na ausência, a gente sabe que tem, mas não é dito, não é trabalhado, Sim, não é pois. abordado, né? Quem é que faz o movimento? Os profissionais negros, né? Querendo ou não, na minha fala ali, eu achei que ia levar uma meia hora falando, mas foi muito rápido. Mas eu fiquei pensando, né? Eu referenciei toda a minha fala com autores negros. Trouxe Fanon, trouxe Lélia, trouxe Neuza, Emicida, Mano Brown, né? Uhum. Todos negros. A gente, e poderia buscar muito mais, assim, né? Para alicerçar o que eu estou falando. Por isso que eu pontuei que não venho só, né? Venho com os meus ancestrais, né? As pessoas que vieram antes e pontuaram tudo isso, assim. E, e fiquei pensando também na questão desses lugares primeiros, assim, que o povo negro vai buscando, né? Lembrei do Juliano Moreira, que era um homem negro, né? Também em sua época, que é o primeiro psicanalista negro do Brasil, né? Era um homem negro, psiquiatra, médico e também é esquecido, né? Quando a gente fala em saúde mental no Brasil, né? Na questão da loucura, quem é que vem? Quais são os autores que vêm, né? Uhum. Eu era obrigada na faculdade a ver o filme da Anísio da Silveira, Uhum. mas Juliano Moreira veio muito antes. Foi ele que abriu o caminho, foi ele que preparou, foi ele que foi para fora do Brasil estudar, estudou com Bowlby, estudou com médicos psiquiatras alemães, para trazer para o Brasil algo que não aprisionasse os seus pacientes, né? Foi ele que colocou no hospital psiquiátrico, primeiro de São Paulo, a questão da arte, da música, né, dos quadros, da dança, aboliu o uso da camisa de força. Mas quem é que vem primeiro? Já Anísio é da o Silveira? mote para um próximo encontro, né? Uhum. Então, eu gosto bastante, assim, para a gente poder entender e questionar, tem que fazer, como a colega fez ali, né? Ir pesquisar quem é a Virgínia, quem foi, o que fez, com quem se tratou, que época a gente estava, né? Uhum. No Anísio da Silveira, o filme, né? Na questão da loucura, ninguém fala de Ivone Lara, a sambista, que era enfermeira da Nilce da Silveira, que estudou sociologia, que estava lá comandando a ala de artes e música com os pacientes. Mas fala de Nilce da Silveira. Uhum. A gente podia fazer um próximo e cantar sobre isso. Uhum. Sobre esse outro filme, né? Não, sobre a Nise, Hum. para poder discutir. Não, sobre até o que não foi Duda, em gostaria. cartaz, né? Aquilo que fica, Isso, também. sim, em segundo plano, né? Porque até me Isso. lembrei na fala da Isildinha, uma das vezes que eu escutei ela falar, ela fala uma coisa que é muito importante, é que a gente tirou as correntes da escravidão, mas se mantém um cativeiro, assim, né? Então é isso que a Jack está trazendo, assim, a gente não estuda os autores negros, a gente não tem os mesmos espaços, os mesmos acessos,
né? E aí entra a importância das ações afirmativas, não só no sentido de cotas, mas de que quando a gente vai elaborar um programa, que a gente possa pensar sobre isso, que a gente possa conhecer mais da nossa história, né? Porque a gente fica muito naquilo que é o comum que vem dessa história. Não tem como não vir, né? Então é realmente um esforço que se faz para ter esse reconhecimento de verdade da negritude, né? Deixa eu dar, assim, só uma. Não sei quanto tempo a gente tem, hein? Até quando vai? Até que horas vai? 5 minutos aí para Ah, ir tá. finalizando. Não, eu queria me lembrar, pegando isso que a Duda está falando, né? Eu me lembrei do último nosso seminário clínico, é, que a Jaque estava citando aí, que eu pergunto, né? De uns tempos para cá, depois de estudar um pouco, de participar de eventos, a gente vê o quanto é importante perguntar qual é, se é um paciente negro. E a princípio não era, né? E a Jaque fez uma associação com. Disse assim, mas que coisa, eu pensei se é que parecia. Eu não vou dar detalhes por causa do sigilo, mas fez uma alusão de que parecia ser uma origem negra. E aí o pai do paciente é. Então, assim, por questões culturais, até que tu associou com alguma coisa, né? Cultural, né, Jaque? Até eu acho que vem uma dúvida: em que medida, se a gente não se apropria disso, como é que a gente vai abarcar todas essas questões que surgem num tratamento, né? Interracial, vamos dizer assim, né? Eu, para ir finalizando, se mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu gostaria de aproveitar. Tá, depois eu. Eu achei interessante, assim, como a arte, né? A arte possibilita a gente fazer um aprofundamento, né? Não só ali na teoria, então, a beleza disso, né? E queria voltar um pouquinho naquilo, o comentário teu, Ted, que tu disseste assim, ó, no final delas serem amigas, né? Disso, de a gente poder pensar muito sobre isso. Mas o que eu achei interessante é, em todo o tratamento, ela foi muito precisa. Uhum. Ela foi muito cuidadosa, não teve ali uma intimidade, uma amizade durante o tratamento. Bom, depois de finalizado o tratamento, é que elas se permitiram ser amigas. Então, eu achei isso interessante, assim, Uhum. Uhum. pra ver. Bom, eu gostaria de fazer também um comentário que eu fiquei pensando até nisso que a Tati trouxe agora por último, assim, e que a Jaque também complementou antes, da questão do quanto nós estamos preparados realmente para fazer essa escuta e atender pessoas, né, que tiveram e desde os seus ancestrais e têm a vivência de serem negros, enfim. E no meu grupo de pesquisa, a gente teve uma mulher negra que desenvolveu um instrumento para trabalhar e investigar com analistas, e não só analistas, eles conseguiam, em suas falas, manter uma neutralidade no sentido de não repetir ou reproduzir falas que tivessem um cunho racista. E os resultados, infelizmente, ainda são muito preocupantes, porque a gente tem uma perpetuação do racismo dentro dos consultórios. Então, eu acho que a gente precisa de mais atividades como essa, onde a partir de um filme, a partir de um movimento artístico, a gente possa se permitir pensar, nós enquanto cidadãos, né, numa sociedade como brancos, como negros, né? Qual que é o nosso papel, mas também qual é o nosso papel dentro dos nossos consultórios, privilegiados ou não, dentro de quatro paredes, né? Porque a perpetuação do racismo ela ainda continua acontecendo de forma velada, né? Mesmo que isso cada vez mais vem sendo falado, assim, né? E eu fiquei antes pensando, assim, a gente estava aqui assistindo
o filme, e tem uma parte em que, da combinação da técnica, ali a Tete até faz o questionamento antes, em que elas fazem a combinação do valor, né? E aí elas falam sobre valor e sobre preço, né? E aí eu fiquei pensando agora nessa nossa discussão, eu acho que não vai ter preço que pague a discussão que a gente pode ter hoje, né? Porque o valor e a importância que a gente pode dar a Ai, foi calada. Agora deu uma Travou. apertadinha na chuva, não sei se é isso, né? É. Mas que bom que está sendo gravado, né? Porque nós vamos ficar com isso. É. A Rê tinha me avisado que elas já estavam usando o 4G do celular porque a internet Ah, lá já não estava Ah, funcionando. Acho termina que agora de. voltou. É, voltou, Jô. Oi, até onde vocês escutaram que eu falei? Do valor desse encontro. Isso, então eu fiquei pensando que não vai ter um valor, não vai ter um preço que vai pagar o valor que a gente pôde construir na manhã de hoje, né? Porque a importância que a gente pode dar para isso é muito maior do que um valor em dinheiro, assim, né? E com certeza o que a Virgínia pôde construir no Brasil e para a psicanálise é muito maior do que um preço, né? Mas sim um valor e de uma importância muito gigante, assim, né? Então, que bom que a gente pode, numa manhã de sábado, com chuva, com ciclone, a gente pode estar brindando, comemorando e valorizando Ixi, tá entrecortado. hum, Eu queria falar, mas só vou esperar a Joana voltar. voltar para pedir a palavra. Olha, foi. oi. Né, oi? Voltei agora. Sim. Voltou. Até onde vocês escutaram? Bom, eu só queria, só para terminar, então, que realmente eu fiquei muito feliz de estar podendo coordenar a atividade em que a gente pode estar falando, né, e valorizando a história da psicanálise a partir de uma mulher negra, de uma mulher, né, e que a gente possa ocupar mais espaços como esse, assim, né? Então era isso, tá? A Adri queria falar. Oi, oi, eu queria só falar, já eu sei que está finalizando, mas não queria deixar de dizer como foi muito bom o encontro. Eu também assisti quando foi a pré-estreia, estava lá com a Tete também, mas achei muito rico e eu fiquei pensando, né, até apesar do ciclone, se pôde manter a atividade, né, que eu acho que isso também fala dessa escuta, de querer preservar, de querer ouvir, né? Principalmente todas essas questões que o filme traz, né? E eu achei interessante também a Jaque ter podido falar, né, um pouco da experiência dela, profissional, mas pessoal, né? Porque eu acho que isso também nos ajuda a sempre entender e tentar escutar pelo olhar e pelo sentimento do outro, que é o nosso básico no consultório, né? De tentar escutar como o outro se sente, e a coisa do coletivo, do social, que nos perpassa, né? Do cultural, e o quanto a gente tem que estar realmente atento a isso, né? Acho que foi um encontro muito bom, acho que deu para trazer muitas questões, né? E que bom já que tu poder trazer todos esses autores, né? E talvez nos ajudar a incluir, né? A gente que está no ensino, na coordenação, poder estar atento, né? Na inclusão de autores negros. Eu acho que a gente tem muito contato com o Inácio, né? E o Inácio nos traz muito toda essa escuta, né? Mas acho que tem muitos, né? Então eu vejo como uma abertura cada vez que a gente pode conversar sobre isso, né? E parabenizar as duas, então estava muito bom. Parabenizar o IEP pela escolha do filme e das comentadoras. Um beijão para vocês aí. Então, tá, obrigado, Adri. A gente vai finalizando, mas antes de encerrar de vez, eu queria agradecer, já que, obrigado. A gente não se conhece presencialmente, seria a nossa oportunidade hoje, né? Mas espero que a gente
ou numa ida minha a Porto Alegre, ou numa próxima oportunidade, quando tu puder vir a Bento, da gente poder se conhecer. Mas foi um prazer poder te escutar. Obrigado por compartilhar teu conhecimento com a gente e a tua experiência. E Tete, obrigado também. Tô morrendo de saudades. Sabe que a gente gosta muito de ti. E era isso. Obrigado, por quem pôde vir também presencialmente, né, nesta manhã, chuvosa, com ventos de não sei quantos quilômetros por hora, né? Mas que bom que a gente pôde estar aqui. E só queria, antes de finalizar, fazer um agradecimento. Ai, Eu acho que não quer que o inconsciente coletivo não quer que a não gente quer finalize. terminar, não quer encerrar. Aham. O inconsciente Acho que então tá. Travei de novo. Então tá, beijo. Beijo. Beijo, Tchau. tchau, bom fim. tchau. Falar, mas não deu tempo.